eu comecei logo na faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar em agência de promoções e eventos. Aí fiquei curiosa, apliquei para marketing de multinacional e foi aí que eu fiquei muitos anos. Trabalhei na Unilever, na Tetra Pak, na Sara Lee. E aí eu saí da Sara Lee para empreender. Abri um negócio, depois voltei para um corporativo. Então foi meio, como eu te falei, não linear. O olhar para a sustentabilidade começou lá em 2006. Eu trabalhava na Tetra Pak. A Tetra Pak já tinha até uma cobrança muito grande, porque as embalagens são compostas, né, com matérias-primas diferentes, então tinha uma cobrança pela reciclabilidade da embalagem. E foi aí então que eu aprendi a primeira vez sobre economia circular, por que as coisas, né, por que a gente tem que se preocupar com isso e tudo mais. E fez tudo muito sentido para mim. Na minha infância, a minha mãe também, artista plástica, sempre gostou das coisas bem naturais, a gente cresceu com o pé na grama, gostava de natureza, então, sabe, para mim fazia sentido aquela tal da economia circular, que foi por onde eu comecei. E eu, então, logo trouxe o departamento, na época, de meio ambiente da Tetra Pak para perto do marketing, fiz muitas ações juntos de conteúdo, e fui levando isso para o meu dia a dia. Eu vi depois, quando eu empreendi, que eu gostava de atuar com seres humanos, que eu gostava muito de ver que, às vezes, eu dava oportunidade para pessoas que não tinham oportunidade se desenvolverem, e aquilo era muito gratificante para todo mundo, sabe? Então, eu acabei me identificando, sem saber, não existia o nome ESG na época, não existia essa organização que tem hoje, mas eu via que eu me identificava com essa história da gente se responsabilizar pelo impacto que a gente tem nas pessoas e no planeta, né? Então, tudo que a gente faz, todas as nossas ações deixam um impacto, né? Positivos ou negativos. E a partir do momento que você toma consciência que você tem que se responsabilizar por esses impactos, seja nas pessoas, no meio ambiente, onde quer que seja, o seu olhar, né, a sua forma de viver muda em relação a tudo, na verdade. Então, eu comecei a levar isso para minha vida, para o meu trabalho. Depois, quando eu acabei também vendendo a minha empresa, eu voltei no mundo corporativo, eu tinha esse cuidado, então, né, como marketing, de novo, de uma grande empresa, né, o que acontece com a pessoa que recebe essa comunicação que eu enviei, por exemplo, né, o que acontece com o lixo que é gerado por uma ação que a gente faz, e por aí vai. Ao longo desses anos todos eu fui fazendo diversos cursos, me especializando e sabia que eu tinha muito conhecimento acima da média aí que o mercado tinha. E foi então que começaram a surgir as oportunidades, principalmente de consultoria, de mentoria, conselho, né, de ONG, de startup, de impacto. Então eu falo que hoje eu só sento para conversar, se for para a gente conversar sobre como que a gente vai fazer a vida das pessoas e do nosso planeta um pouquinho mais saudável. Como você avalia a evolução do cenário ESG no setor privado brasileiro? Eu, como né, assim, uma das pessoas que começou a trabalhar e olhar para esse tema muito antes dele ser massificado, eu fico muito feliz com essa repercussão que tem hoje, né, e com essa importância que é dada hoje para esse tema. Acho que, obviamente, com custo de muitas dores, né, tragédias, e que realmente afetam a economia, a verdade é que o ESG, ele foi batizado, essa sigla nasceu quando a sustentabilidade corporativa chegou no mercado financeiro. Então, as empresas, elas que avaliavam os riscos relacionados ao clima, à sociedade, elas começaram a ser melhor avaliadas. Falando, poxa, esse cara não está só avaliando o mercado, não está só avaliando o valor da sua ação, não está só, mas está avaliando que, de repente, se tiver uma crise climática ali na frente, se tiver uma crise relacionada à água, né, ou relacionada às pessoas, pode impactar o negócio. Então, foi aí que o ESG ganhou um pouco mais de importância, né, com essa chegada no mercado financeiro. E hoje, a verdade é que
As empresas sabem que elas precisam cuidar disso, né? Porque hoje em dia é cada vez mais claro, né? A gente vem sofrendo efeitos da crise climática cada vez mais frequentes, né? A gente vê hoje com muito mais facilidade holofotes em desigualdades de gênero, racial e tal. Então a gente está vivendo um momento que todo mundo sabe que precisa fazer alguma coisa. Alguns já começaram, já estão fazendo com maturidade, alguns não sabem por onde começar. Eu tenho, graças a Deus, conseguido ajudar algumas dessas, mas a verdade é que todo mundo sabe que precisa fazer alguma coisa. Então, isso é muito bom. Na sua opinião, hoje em dia, o que impulsiona as empresas para esse caminho mais humanizado? É a sociedade civil, o mercado financeiro, são as ações governamentais? De onde você acha que vem essa pressão por essa mudança? Olha, eu acho que vem principalmente das próprias pessoas, né? Eu acho que dos consumidores, que os consumidores já não são mais enganados por empresas né, que fazem um marketing lindo e tem depois por trás uma gestão ruim, né, para as pessoas, para o meio ambiente. Acho que hoje a informação está na rede, né? A internet faz com que todo mundo saiba o que está acontecendo aí nos bastidores das grandes marcas. Então, a gente já viu vários casos, né, disso. E os próprios funcionários, acho que os próprios colaboradores das empresas têm mais, né, voz. A liderança já sabe que precisa enxergar as pessoas como seres humanos. As pessoas pelo menos estão procurando melhorar. Mas eu acho que a motivação ela é diferente para um para outro, né? A gente brinca que na sustentabilidade tem alguns que cuidam dela por convicção, outras por conveniência, outras por constrangimento. Então, eu acredito que é muito assim, sabe? Mas eu acho que, graças a Deus, tem evoluído. Como que você define o papel das empresas na promoção de sustentabilidade? A sustentabilidade, né, o ESG em si, ele é sobre a gente se responsabilizar e agir em relação aos efeitos positivos e negativos que a gente deixa nas pessoas e no meio ambiente quando a gente executa o nosso trabalho. Então, para meu óculos chegar aqui, ele deixou um rastro. Quais são os rastros positivos ou negativos que ele deixa? Então, acho que a função das empresas é isso, é entender quais são os rastros, deixá-los para chegar até aqui, onde também que vai chegar né, se ele vai ser reciclado, se ele é reciclável, se ele é biodegradável. Então, a empresa entender os efeitos negativos e positivos da sua atividade para tentar minimizar os negativos e potencializar os positivos. Então, esse é o papel da empresa em relação à sustentabilidade, não só da sociedade, do planeta, mas do próprio negócio dela, né? Você considera a tecnologia como uma facilitadora na promoção da sustentabilidade? Acho que, sem dúvida, a tecnologia ela é uma aliada na gestão dos negócios em geral. Então, ela também vai ser uma aliada numa gestão de impactos. Então, hoje a gente já vê diversos sistemas que ajudam a mensurar a pegada de emissões de GE, monitoramento de água, de qualidade do ar. Então a gente já fez diversos sistemas. A gente vê aplicativos diversos que ajudam na reciclagem, que ajudam na mudança de comportamento. A gente vê inteligência artificial ajudando a mudar vieses inconscientes, né, de contra racismo. Enfim, então a gente vê que, na verdade, a tecnologia é uma aliada, mas obviamente quem comanda a tecnologia é o ser humano. A tecnologia pode ajudar, pode alavancar o nosso tempo, mas quem precisa estar com o mindset alinhado é o ser humano por trás dela. Na sua opinião, qual que é a importância de uma economia de baixo carbono no contexto atual? E como a ESG Lab Real ajuda as empresas a alcançarem essa descarbonização? Bom, essa economia de baixo carbono é necessária, né? A gente tem um compromisso aí, o Brasil está entre
os diversos países que têm esse compromisso de reduzir as suas emissões até 2030. A gente não está cumprindo nosso objetivo ainda, apesar da gente ter muito potencial, né? O Brasil é um país super rico, tem extensão de terra, só que, enfim, a gente ainda tem muito desmatamento, então as emissões, as piores emissões do Brasil, né? 50% das emissões do Brasil ainda está em desmatamento. Energia é muito, ainda tipo, é 15%. Reciclagem ainda, né, assim, os aterros ainda sanitários ainda emitem uma quantidade significativa. Então a gente tem que reduzir para a gente prevenir essas tragédias que têm acontecido. Então, quando acontece lá no Rio Grande do Sul, como aconteceu agora, né, recentemente está acontecendo ainda, né, a gente está mobilizado, o Brasil mobilizado para recuperar o Rio Grande do Sul. O ano passado foi no litoral norte de São Paulo, outro ano foi em... Esses efeitos climáticos que têm acontecido e afetado tanta gente, também a nossa economia, são causados pelas emissões desenfreadas dos humanos, né? Então a gente precisa muito reduzir e tem diversas formas de reduzir. O transporte também é muito importante nas empresas, né? As emissões, enfim, de avião e caminhão e tudo mais. Então, assim, como que a gente tem ajudado? A gente ajuda as empresas a tomar conhecimento da quantidade o inventário de carbono que a gente fala, né? E aonde que eles estão concentrados, e aí fazer um plano de redução, né? Então, estou com um cliente agora que faz projetos no Brasil inteiro, transporta material promocional, promotora, que tem muita... algumas coisas são dela diretamente, outras são de fornecedores. Então, a gente ajuda a criar esses programas para que a empresa também incentive seus fornecedores a fazer essas reduções, né, das emissões. Então, isso, enfim, começa como a gente ajuda, mas todo mundo precisa e pode reduzir em casa, né? Acho que eu falo que assim, as pessoas precisam começar dentro de casa, separando o lixo, tendo certeza que o lixo está sendo redirecionado, né? Assim, pois no meu prédio, eu fiz questão de ter certeza que tinha uma empresa especializada que ia direcionar o resíduo zero aterro, que a gente fala, né? Nenhum resíduo vai para o aterro. Por outro lado, tem gente que fala assim, não, eu nem vou separar porque não tem isso no meu prédio. A verdade é que na nossa economia tem gente que vive de vender a latinha reciclada para comprar um prato de comida no final do dia. Então, se você separa na sua casa, mesmo que você não confie na coleta seletiva, separe, porque se você colocar no coletor na frente da sua casa, alguém vai pegar e vai direcionar isso para o lugar certo. Então, eu sempre falo assim, faça a sua parte, que assim, a gente vai ajudar uma cadeia positiva, mas todo mundo precisa fazer. Não são só as empresas, são os seres humanos dentro das empresas que estão fazendo nas suas casas também. O que a gente atua na parte estratégica. Então, o que as empresas vão fazer para reduzir as suas emissões? Então, seja mudar a forma de transporte, seja, enfim, depende, né? As fábricas, a energia de baixo impacto, tem várias formas. A gente ajuda a empresa a traçar uma estratégia de atuação. E essa estratégia vai desde uma ação de fato, uma mudança na empresa, até a comunicação sobre ela e da importância sobre ela, para que essa cultura esteja alinhada em todos os funcionários. Mas o que é sabido é que não adianta só, o que muita empresa vem fazendo faço o inventário de carbono e neutralizo o carbono, sou carbono zero. Isso a gente já sabe que não adianta. A gente sabe que a gente precisa reduzir emissões. Obviamente, atividades regenerativas de natureza ajudam a capturar carbono da atmosfera, mas não adianta mais a gente só capturar e continuar emitindo do jeito que a gente está emitindo. Então, o que eu ajudo mesmo é as empresas tomarem essa consciência que elas precisam reduzir antes de neutralizar. Neutralizar é importante, mas é um paliativo ou é naquela hora que você já reduziu tudo que dava, sabe?
Como que você vê a relação entre práticas ESG nas empresas e a performance financeira das mesmas? Olha, bom, é caso a caso. Eu acho que assim, tem muitas ações, inclusive, que geram economia até, mas algumas delas sim precisam de investimento, mas é muito caso a caso, sabe? Então, o que eu entendo é que as empresas precisam fazer, entre você fazer o 0 e o 100, tem ali, né, 99 coisas que você pode fazer. Você pode começar pelo que custa menos e planejar com mais. Então, eu ajudo muitas empresas nesse sentido. Olha, vou começar aqui que a gente vai ter um saving. Aí, com esse saving, você investe neste outro. Sabe, esse aqui, olha, você investe agora, mas você pode parcelar, o payback vem em tanto tempo. Então, tem muitas coisas assim. Além disso, tem a questão da comunicação, que, como eu falei, o consumidor, ele pode fazer muita diferença no seu negócio, né? Se você comunica direito, capta aquele consumidor que tá preocupado, cada vez mais preocupado. Então, a gente pega os jovens cada vez mais preocupados com as empresas, né? Preocupados com as empresas, o que está por trás dessas marcas. Então, se você faz uma comunicação boa, você pode, inclusive, aumentar o seu negócio. O que você não pode é fazer uma açãozinha pequenininha, aí fazer um grande marketing e falar que você é uma empresa de impacto e está ainda poluindo o rio. Isso é greenwashing, a gente sabe que não pode fazer. Mas acho que, em geral, melhora como um todo, sabe? Mas é muito mais uma mudança da tomada de decisão. Quais são os principais benefícios que uma empresa pode obter ao adotar estratégias ESG? Olha, são diversos, né? Eu acho que desde você realmente ter um produto mais saudável, pessoas mais felizes, então as pessoas mais felizes do trabalho, mais orgulhosas da empresa que trabalham, elas produzem mais, elas tornam o ambiente mais leve, não tem, né, reduz situações de estresse, burnout, essas coisas que aterrorizam, né, todos os empresários. Em relação ao consumidor, de novo, você cuidando direitinho da sua empresa, dos impactos dela e conversando com o consumidor sobre essas práticas, você também fideliza o consumidor com muito mais facilidade. Você vai dormir tranquilo no final do dia sabendo que você está fazendo o seu papel. Acho que é isso, sabe? Eu acho que hoje em dia eu não consigo imaginar um empresário que consegue ir dormir tranquilo sabendo que a atividade dele está ajudando tragédias como a do Rio Grande do Sul. É isso no final do dia. Se você desmata, se a sua atividade está desmatando, se a sua atividade está emitindo mais do que está capturando, você está ajudando tragédias como a do Rio Grande do Sul. Como é que você consegue dormir dessa forma? Né? Então, acho que tem diversos benefícios para os negócios, para as pessoas envolvidas, para o planeta, para a sociedade, e também para a pessoa que está ali no final da linha, preocupado com a perenidade do seu negócio no longo prazo, né? Quais são os maiores desafios que uma empresa tem ao começar a adotar práticas ESG? O maior desafio é a mudança cultural. Porque é uma mudança, sabe? As pessoas, os seres humanos tendem a se acomodar numa forma de fazer as coisas, a jogar o lixo todo do lado, a pegar a garrafa plástica e colocar em qualquer lugar, enfim, tem coisas da nossa cultura que são chamados daqueles vieses inconscientes que a gente nasceu convivendo, então a gente às vezes não está afim de mudar. Então, assim, o maior desafio é a disposição das pessoas em mudar como elas são, sabe? É a mudança cultural, que ela não é rápida. Né? Então, não tem uma mudança cultural, uma forma de gestão que vai mudar do dia para a noite. Né? Então, exige trabalho, resiliência, comunicação, transparência, uma forma diferente de fazer negócio e de tomar decisão no seu negócio. Então, eu acho que essa e às vezes dá 2 passos para frente e dá 1 para trás, aí, sabe? Então, a mudança cultural exige essa resiliência do empresário, do colaborador, enfim, do consultor também. E qual conselho que você daria para empresas que estão começando a incorporar práticas ESG no seu dia a dia? Comece, não desista. A gente não precisa de 5 pessoas fazendo perfeitamente. A gente precisa de uma multidão
A gente precisa do planeta inteiro fazendo as coisas imperfeitas. Então não queira partir do zero para o perfeito, porque isso não existe. Mas comece.